Ô, mano, vocês já pararam pra pensar? Well, there is Mercury and Venus, Earth and Mars, Jupiter and Saturn. Those are the big ones. Uranus and Neptune, but not Pluto. Those are the planets. Well, there is... Comemos uma maçã. 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 Comemos. Eu já tô ansioso pra ver esse filme em família, viu? Você não vai perder. Ó, e pra deixar todo mundo em casa com muita vontade de assistir. Agora eu já falei pra ela, essa semana eu falei pra ela que ela podia dar a geladeira. Se eu te dissesse que eu vou de mais de R$100. Enquanto isso, na Localiza... Posso ajudar? Carro pra viagem de turismo ou negócios? E ninguém sabe disso melhor do que o fotógrafo chamado Will Wiesen, que acabou cruzando o caminho da aranha mais de coisas perdidas, acúmulo de lixo, a meias velhas e super imundas que parecem estar vivas e respirando, a coisas muito interessantes para serem encontradas debaixo da cama das pessoas. Mas nesse vídeo, vamos investigar debaixo de camas que esconderam coisas incrivelmente extraordinárias. De tesouros que valem milhões, a monstros em todos os sentidos da palavra. Vem comigo dar uma olhada em coisas incríveis que as pessoas encontraram debaixo de suas camas. Monstros na hora de dormir. As pessoas muitas vezes pensam que monstros debaixo da cama são apenas fruto da imaginação infantil. Mas a verdade é que quando as luzes se apagam, você nunca pode ter certeza do que está rastejando ali embaixo. Uma pessoa que aprendeu isso muito bem é um ex-jogador de cricket internacional do Zimbábue, chamado Guy Whittle. Lá em 2013, Guy fez um check-in no Humani Lodge do Zimbábue. Uma certa manhã, enquanto comia, ele se assustou com um grito de uma empregada vindo de seu quarto. Ele foi correndo e encontrou a fonte do terror da empregada. Um enorme crocodilo de 150 quilos se escondendo debaixo de sua cama. Por incrível que pareça, esse crocodilo passou despercebido a noite inteira, pois é possível que ele tenha se escondido em busca de uma fonte de calor. Guy até se lembrou de como ele se sentou no canto da cama depois que ele acordou e ficou balançando seus pés, inconsciente da fera que se escondia ali embaixo. E eu sei o que você está pensando. Como que você não percebe um crocodilo de 150 quilos debaixo da sua cama? Bom, você ficaria surpreso com o quão sorrateiras essas criaturas podem ser. Afinal de contas, é assim que caçam. Depois que foi encontrado, não demorou muito para que funcionários do hotel o levassem de volta de onde ele veio. Eu espero que no futuro, o réptil tenha a cortesia de reservar o quarto com antecedência da próxima vez. Aranha não tão inofensiva. Se você for como eu, assim como as 100 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos que sofrem de aracnofobia, também conhecido como medo de aranhas, eu acho uma boa ideia você cobrir os seus olhos com as mãos nessa parte do vídeo. Encontros próximos com essas criaturas de 8 patas podem ser intimidantes, e ninguém sabe disso melhor do que o fotógrafo chamado Will Wiesen, que acabou cruzando o caminho da aranha mais venenosa do mundo em 2021. Visitando uma reserva natural em Napo, no Equador, ele começou a perceber pequenas aranhas correndo ao redor de sua cama. Ele então decidiu olhar debaixo de sua cama e acabou descobrindo a fonte de seu problema. Uma gigantesca mamãe-aranha, com suas patas de 18 centímetros e seus inúmeros filhotes rastejando em sua pele. Posteriormente, essa aranha foi identificada como sendo a aranha-armadeira brasileira. E caso você não saiba, uma única mordida pode causar fortes náuseas, vertigem, visão turva, queimação severa e, às vezes, a morte. Felizmente para Gil, ele viveu para contar a história.
Na verdade, o seu retrato dessa família de aranhas acabou lhe rendendo um prêmio de fotógrafo da vida selvagem urbana do ano em 2021. Se isso tivesse acontecido comigo, eu com certeza sairia correndo assim que eu tivesse visto apenas os filhotes. Então imagine só parar para tirar fotos da mamãe. Tira aquele papel pra derramar. Bota Cama bilionária. Em 2019, uma pesquisa financeira descobriu que 5,4% das famílias americanas simplesmente não usava nenhum tipo de banco. Ou seja, eles não tinham conta bancária. O que levanta a questão, aonde que eles guardam o dinheiro? Então, acontece que algumas pessoas gostam de guardar o seu pão de cada dia debaixo da cama. Em 2017, promotores dos Estados Unidos revelaram que haviam apreendido 120 milhões de dólares em dinheiro encontrado escondido debaixo de uma cama em Massachusetts. Mas como que tanta grana acabou em um só lugar? Bom, prepare-se, porque agora nós vamos desvendar toda uma teia de fraudes. Tipo sim. Ok, então vamos voltar para 2012, quando James Merrill e Carlos Wanzeller traçaram um plano muito astuto, que era se passar por uma empresa de telecomunicações. Os livros infantis geralmente são repletos de personagens fantásticos em aventuras incríveis. Tudo para ensinar as crianças lições maravilhosas sobre a vida. Mas às vezes, uma história infantil clássica pode parecer muito estranha, ou até mesmo um pouco perturbadora, como contos de fadas com origens super bizarras e velhas histórias de advertência que levam as punições longe demais. Você já está confortável? Então vem comigo dar uma olhada nos contos infantis mais sombrios, desconfortáveis e chocantes que você não vai acreditar que são reais. A garota que se transformou em um menino de verdade. Para os pais em 1800, nada era mais aterrorizante do que ter uma garotinha que não queria agir como uma garotinha. E foi isso que levou à criação de Little Miss Consequence, em 1880. É um livro destinado a meninas, cheio de histórias de advertências sobre maus modos, como a garota que se transformou em um garoto de verdade. Esse título pode parecer bem autoexplicativo, mas a história, entre alguns detalhes realmente perturbadores. Ele fala sobre a filha de um conde, que realmente não quer agir como uma jovem formal e adequada. Então, em vez de aprender bordados chatos, ela sai para andar de trenó, subir em árvores e jogar bola com os garotos. Isso não soa bem como um grande problema, mas como punição por suas ações de menino, ela misteriosamente começa a aparecer e soar comum. Sua voz fica rouca, seu físico masculino, até que um dia, ela de repente se transforma em um garoto de verdade, até dentro das calças. Eu não sou médico, mas tenho certeza que não é bem assim que funciona. Mas a história não termina por aqui. Após a transformação, seus pais mortificados pagam o capitão de um navio para aceitar ela como marinheiro, e ela é enviada para o mar para nunca mais ser vista. Isso pode ter sido escrito para tentar impedir as meninas de agirem como meninos, mas agora parece uma história trágica de pais ruins. Outside Over There. Maurice Sendak era um autor adorado por escrever e ilustrar livros infantis oníricos, como Where the Wild Things Are e também In the Night Kitchen. Mas a sua história em Outside Over There era menos como um sonho e mais como um pesadelo. Ida, nossa jovem heroína, é deixada em casa para cuidar de sua irmãzinha. Mas enquanto ela toca sua trombeta, goblins malvados e sem rosto se infiltram e roubam um bebê, deixando um substituto aterrorizante feito de gelo em seu berço. E se você achava que a cara daquela coisa era angustiante o suficiente, pode acreditar que fica pior. Mais tarde, quando Ida pega a criança gelada derrete horrivelmente em seus dedos. Apesar de estar traumatizada, Ida sai corajosamente para resgatar a sua irmã e acaba trazendo ela para casa de novo. Nada como uma história clássica de captura de bebê para colocar uma criança para dormir. Rebecca que bateu as portas por diversão e pereceu miseravelmente. Todos nós já batemos uma porta pelo menos uma vez na vida, seja por raiva, frustração ou apenas para assustar alguém. Mas de acordo com Cautionary Tales for Children, de Hilary Belloc, publicada em 1907, bater uma porta poderia ser a última coisa que você faria. O conto poético de Rebecca que bateu as portas por diversão e pereceu miseravelmente é um título que, terrivelmente, não deixa muito para a imaginação. Rebecca era uma criança mimada, que gostava de bater as portas para assustar o tio. Mas um dia, ela bateu uma porta que tinha um busto de mármore pesado acima. Como você pode imaginar, o busto caiu. E como a história diz, ela o derrubou. Simples assim. A história corta, então, morbidamente para o seu funeral, onde o pastor usa sua morte trágica como um aviso para todas as crianças que apareceram para lamentar por sua amiga. Quer dizer, eles realmente deveriam estar culpando a criança ou o inconsequente que colocou aquele busto pesado de mármore em cima de uma porta em primeiro lugar. Bem, se você não quer acabar como Rebecca, em vez de bater portas, você pode bater nos botões de curtir e se inscrever. Posso garantir que não importa o quão forte você aperte, nenhum busto de mármore vai cair na sua cabeça. Agora, que história estranha temos a seguir?
A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, que a maioria das crianças conhece e ama, é a adorável adaptação cinematográfica da Disney, feita em 1989. Segue a história de uma jovem sereia que se apaixona por um príncipe humano. Desesperada para estar com ele, ela deixa sua família e faz um acordo com uma malvada bruxa do mar, trocando sua voz por um par de pernas humanas. Entre provações e tribulações, os dois acabam se apaixonando, se casam e vivem felizes para sempre. No entanto, a Disney perdeu alguns detalhes importantes da história original e angustiante em que se baseia, que foi escrita pelo autor infantil dinamarquês Hans Christian Andersen, em 1837. Para começar, antes que a sereia troque sua voz por suas pernas, ela foi avisada que cada passo que ela vai dar será pura agonia. Na verdade, o livro brutalmente descreve isso como andar sobre facas. Mas isso não é tudo. Mesmo que o príncipe se apaixone por ela, ele é cruelmente forçado a um casamento arranjado com outra garota. Com o coração partido e em constante dor, as irmãs de sereia então saem da água, tendo trocado todos os seus cabelos com a bruxa por uma faca mágica. Você consegue adivinhar o que ela tem a ver com a faca para quebrar o feitiço? Se você pensou assassinar o amor da vida dela enquanto ele está deitado em sua cama conjugal, você está completamente certo. Mas ela simplesmente não consegue fazer isso, e ao invés disso, ela se joga no oceano e inexplicavelmente se dissolve na hora na espuma do mar. Portanto, não há amor verdadeiro e nem felizes para sempre, apenas um funeral barato e eficiente. Talvez Hans Christian Andersen devesse ter chamado essa história de A Pequena Sereia aprende que a vida não é justa. A Menina dos Fósforos. Parece que escrever uma história trágica sobre uma jovem que encontra o seu fim não foi o suficiente para Hans Christian Andersen. Então ele escreveu outra, chamada The Little Match Girl. É sobre uma criança que é tão pobre que vende fósforos para estranhos na rua, em uma véspera de ano novo com neve. Mas está tão frio que ela começa a acendê-los um por um para se manter aquecida. No brilho das chamas, ela de repente experimenta alucinações vívidas, onde vê uma grande celebração natalina, uma árvore de Natal e até o rosto de sua falecida avó. Sem pensar, ela começa a queimar todos os fósforos. Hans Christian Andersen devesse ter chamado essa história de A Pequena Sereia aprende que a história estranha temos a seguir. A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, que a maioria das crianças conhece e ama, é a adorável adaptação cinematográfica da Disney, feita em 1989. Segue a história de uma jovem sereia que se apaixona por um príncipe humano. Desesperada para estar com ele, ela deixa sua família e faz um acordo com uma malvada bruxa do mar, trocando sua voz por um par de pernas humanas. Entre provações e tribulações, os dois acabam se apaixonando, se casam e vivem felizes para sempre. No entanto, a Disney perdeu alguns detalhes importantes da história original e angustiante em que se baseia, que foi escrita pelo autor infantil dinamarquês Hans Christian Andersen, em 1837. Para começar, antes que a sereia troque sua voz por suas pernas, ela foi avisada que cada passo que ela vai dar será pura agonia. Na verdade, o livro brutalmente descreve isso como andar sobre facas. Mas isso não é tudo. Mesmo que o príncipe se apaixone por ela, ele é cruelmente forçado a um casamento arranjado com outra garota. Com o coração partido e em constante dor, as irmãs de sereia então saem da água, tendo trocado todos os seus cabelos com a bruxa por uma faca mágica. Você consegue adivinhar o que ela tem a ver com a faca para quebrar o feitiço? Se você pensou assassinar o amor da vida dela enquanto ele está deitado em sua cama conjugal, você está completamente certo. Mas ela simplesmente não consegue fazer isso, e ao invés disso, ela se joga no oceano e inexplicavelmente se dissolve na hora na espuma do mar. Portanto, não há amor verdadeiro e nem felizes para sempre, apenas um funeral barato e eficiente. Talvez Hans Christian Andersen devesse ter chamado essa história de A Pequena Sereia aprende que a vida não é justa. A Menina dos Fósforos. Parece que escrever uma história trágica sobre uma jovem que encontra o seu fim não foi o suficiente para Hans Christian Andersen. Então ele escreveu outra, chamada The Little Match Girl. É sobre uma criança que é tão pobre que vende fósforos para estranhos na rua, em uma véspera de ano novo com neve. Mas está tão frio que ela começa a acendê-los um por um para se manter aquecida. No brilho das chamas, ela de repente experimenta alucinações vívidas, onde vê uma grande celebração natalina, uma árvore de Natal e até o rosto de sua falecida avó. Sem pensar, ela começa a queimar todos os fósforos para evitar que sua avó desapareça. E na manhã seguinte, estranhos encontram a garota congelada na rua, com um sorriso no rosto. Caramba, nada como uma história de ninar baseada na pobreza e hipotermia para dar bons sonhos aos seus filhos. Cinderela. A Cinderela é outro filme da Disney muito amado, sobre uma princesa que encontra o seu príncipe com a ajuda de animais falantes, uma fada madrinha extravagante e um par de pés realmente pequenos. Mas a história original em que se baseia não é um conto de fadas muito familiar. Veja bem, os irmãos Grimm colocaram a história no papel pela primeira vez em 1812, sob o nome de Aschenputtel. Essa dupla alemã produziu uma variedade de contos de fadas, que eram o contrário da Disney em quase todos os sentidos. Para começar, em Como eu consegui um vale-presente do Roblox em 6 dias? Passo 1. Baixe o aplicativo Bing e se inscreva no Microsoft Rewards. Passo 2.
Pesquise com o Bing e ganhe pontos de recompensa. Você verá as moedas ganhas no canto inferior direito da tela. Passo 3. Resgate os pontos de recompensa por vales presente. Comece a ganhar recompensas hoje. Baixe o aplicativo Bing agora. O contrário da Disney em quase todos os sentidos. Para começar, em Aschenputtel, não há madrinhas mágicas fazendo papti-pupti. Em vez disso, a heroína tem uma árvore mágica que ela cultivou no túmulo de sua mãe, regando com suas lágrimas. A árvore fornece tudo que ela precisa, mas isso ainda é insanamente deprimente. Mas ainda fica pior. Na história da Disney, o príncipe tenta encontrar Cinderela, fazendo com que todas as donzelas da Terra experimentem um sapato que ela deixou para trás em um baile. No entanto, a madrasta cruel de Cinderela a tranca para que uma de suas duas filhas possa ser escolhida. Por mais que tentem, o sapato não serve e Cinderela vence. Mas em Aschenputtel, essa cena fica muito pior. Para fazer o pé caber no sapato minúsculo, a primeira meia-irmã corta o dedão do pé. Mas ao ver o estado mutilado de seu pé, o príncipe percebe que não é ela. Assim, o sapato é apresentado à segunda meia-irmã, que corta o calcanhar para ajustar ao pé. No entanto, sua estratégia também não funciona. Eventualmente, os pequenos pés de Aschenputtel encaixam no sapato e ela parte para o pôr do sol com o príncipe encantado. Mas a brutalidade não para por aí. No dia de seu casamento, as meia-irmãs fingem bondade com ela para ficar ao lado da futura princesa. Mas enquanto elas estão andando pelo corredor, elas têm os seus olhos bicados por pombos furiosos por toda sua maldade. Caramba, não é de admirar que a Disney tenha mudado algumas coisinhas. O Estranho Banquete. Os irmãos Grimm não escreveram apenas histórias estranhas sobre princesas, embora seu conto de The Strange Feast seja tão estranho que vai deixar você realmente confuso. Nele há duas salsichas, uma de gangue e uma de fígado, que são amigas. A salsicha de sangue convida a salsicha de fígado para jantar, mas quando a salsicha de fígado chega, ela vê algumas coisas perturbadoras nas escadas, como uma vassoura e uma pá lutando, e um macaco ferido. Ela pergunta à salsicha de sangue o que está acontecendo, mas ela ignora e vai preparar a refeição. De repente, a salsicha de fígado ouve uma voz dizendo que ela está em uma armadilha e que deve escapar. Ela foge rapidamente, mas quando se vira, vê a salsicha de sangue com uma faca afiada gritando: "Se eu tivesse pegado você, eu teria acabado com você." Por mais alucinante que essa história tenha sido, não sei qual parte mais me confundiu: as salsichas antropomorfizadas ou a sugestão de canibalismo de salsichas. Struwwelpeter. Você pode pensar que os irmãos Grimm ganharam o prêmio de contos infantis mais sinistros, mas há outro autor alemão que poderia facilmente reivindicar esse título. Heinrich Hoffmann foi um médico que escreveu muitos contos morais para crianças no século XIX, mas suas histórias mais famosas de longe foram as de seu livro Struwwelpeter. Em português é conhecido como João Felpudo, e quando você olha para a ilustração da capa, você pode ver o porquê. Mas as histórias alegres e as imagens divertidas que esse livro promete são na verdade terríveis lições de etiqueta. A história de um menino que nunca tomava banho, não cortava as unhas e nem penteava o cabelo. Mas a punição por sua aparência desleixada foi realmente cruel. Ninguém ao redor amava ele. Acho que isso ajudou as mães alemãs a convencer os seus filhos a tomar banho, mas a ameaça da solidão eterna era realmente necessária. Então, crianças, certifiquem-se de ter uma boa higiene pessoal, ou vão ser detestados para sempre. Boa noite. O Pequeno Chupa-Polegar. Outra das histórias horripilantes de Struwwelpeter de Hoffmann é O Pequeno Chupa-Polegar, que é sem dúvida o conto mais horrível de todo o livro. Ele conta sobre um garoto chamado Conrad, que apesar dos pedidos de sua mãe, não para de chupar o dedo. Ela avisa que uma figura aterrorizante chamada o Alfaiate Alto vai vir cortar os seus polegares se ele não parar, mas ele não escuta. Então a figura desengonçada desse alfaiate alto aparece com uma tesoura terrivelmente grande e cumpre a promessa de sua mãe cortando os polegares da criança. Você pensaria que sua mãe ficaria perturbada, considerando que um homem aterrorizante acabou de agredir o seu filho. Mas não, ela efetivamente diz que Conrad conseguiu o que merecia no final. Esse conto aterrorizante foi claramente projetado para assustar crianças e fazê-las repensarem seus hábitos de chupar o dedo no século XIX. Mas é tão horrível para os padrões modernos que serviu de inspiração para o perturbador filme gótico de Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Embora eu não chuparia polegares se os meus fossem desse jeito. O Bebê Chorão. Agora, Hoffmann não escreveu apenas histórias morais mórbidas para um público alemão. O seu livro, Slovenly Betsy, foi comercializado nos Estados Unidos como o Struwwelpeter americano. E, infelizmente, para as crianças americanas, foi tão horrível quanto. A história foi escrita... R$28, tá? Sim, exatamente. A minha, gente, saiu por R$9 cada prato. Enfim, a gente sempre pensa aqui numa receita, né, prática e também acessível para todo mundo fazer em casa, para a família toda, é aquela receita que rende muito. Muito obrigada pela companhia, um sábado abençoado para todos vocês e todo o nosso carinho de novo e solidariedade aos gaúchos. Fiquem com Deus. Beijo, minha gente. Feliz Dia das Mães. Bebam água, pelo amor de Deus. Independente, se não for sua mãe que limpar.